Oi, gente! Então, vamos fazer o meio de cultura agora, a parte prática do meio de cultura. E eu quero começar mostrando para vocês, então a gente vai fazer o agar nutritivo. Eu vou utilizar a peptona e o extrato de carne. Bom, vocês estão vendo que eu tô de luva. Não é obrigado a utilizar luva para preparar meio de cultura. Também não é obrigado a utilizar máscara. Eu tô sem máscara para eu conseguir falar melhor com vocês no vídeo, pra gente se comunicar, para não abafar o som. Preferi usar luva por segurança, mas eu quero mostrar que nem todo meio de cultura é seguro trabalhar. Esse que a gente vai trabalhar é um meio de cultura tranquilo, mas alguns meios de cultura, eles são sim perigosos. Olha só, ele vem com uma marcação aqui, ó. Ele já vem falando que é perigoso. Eu também coloco até um aviso, né? Pra gente não esquecer. Mas esse daqui, ele pode até causar câncer, ele causa problema na fertilidade, causa problema, defeitos genéticos no embrião. Então, você não pode até trabalhar com ele se você estiver grávida. Tem outros meios de cultura também que são perigosos. Ele vem com alguns avisos, não vem com aquele símbolo, mas ele vem aqui, ó, com um aviso, né? Então, ele vem falando que a fucsina básica que está aqui presente, ele está fechado, mas ele está presente na composição desse meio de cultura. Então, ela é carcinogênica e é para evitar a inalação e o contato com a pele. Então, para trabalhar com esse tipo de meio de cultura, é adequado utilizar a máscara e a luva. Então, para mostrar para vocês que sim, existem meios de cultura que são perigosos, ó. Esse já veio com um símbolo de irritante, então é interessante utilizar luvas para poder trabalhar com esses meios. O que a gente vai fazer hoje é um meio de cultura tranquilo, ele não tem, então a gente pode ver aqui, ele não tem, ó, nenhuma contraindicação, né? Ele é um meio de cultura que a gente pode utilizar sem medo, então não tenho nenhum aviso no rótulo. Então vocês podem utilizar tranquilos aqui na sala de aula, sem luva, sem máscara. Evitem agitar o pote do meio de cultura e formar aquele pó fino dentro do pote, né? Então eu agito o pote e na sequência eu abro o pote e acabo inalando esse pó fino do meio de cultura. Porque, ó, como vocês podem ver aqui, vou mostrar para vocês, a peptona é um pó muito fino. Ele é um pozinho bem fininho. Então, por que não é interessante eu aspirar, eu respirar esse pó fino, se eu agito o pote e formo essa nuvem de pó? Por quê? A peptona, por exemplo, ela é... O que ela é? Ela é derivado de origem animal. Então, como ela é derivada de origem animal, assim como o extrato de carne também é derivado de origem animal, a gente pode ter prions, como os prions da vaca louca. Então, a gente pode sim inalar esses prions e isso pode ser perigoso. Então, não é interessante a gente estar agitando esse pote e estar inalando esse pó. Mas, claro, tem toda uma segurança, não é dessa forma que a gente vai se contaminar. A gente só precisa ter esses movimentos leves, né? Sem agitação, a gente vai pesar com calma. A gente só não pode agitar o pote, abrir e formar aquela nuvem, né, de partículas para poder inalar. Mas vamos começar então pesar o nosso meio de cultura. Para isso, eu vou utilizar uma balança e essa balança precisa estar nivelada. Então, como que eu sei que ela está nivelada? Observem aqui, ó. Eu tenho uma bolinha dentro desse círculo
vermelho tem uma bolinha, eu vou mexer a bolinha para vocês. Então, perceba que a bolinha, ela sai do círculo e volta para o círculo. Ela precisa estar dentro do círculo, e aí sim a balança está nivelada. Então, ela precisa estar niveladinha, certo? A outra etapa, eu preciso escolher bem qual o recipiente que eu vou utilizar para pesar o meu meio de cultura. Então, eu preciso pesar da peptona, eu vou preparar 1 litro, eu preciso pesar 5 gramas. Eu vou utilizar um becker, olha quanto o becker pesa. Eu preciso pesar 5 gramas. Eu não vou utilizar um becker, porque o becker pesa mais do que eu preciso pesar. Pesa muito mais do que 5 gramas, ele pesa quase 500 gramas. Então, o erro seria enorme. Não é correto eu utilizar um becker para poder pesar 5 gramas. Então, eu tenho opções de utilizar barquinhas, que são essas aqui, ó. São barquinhas, né? Olha só. Ela pesa menos que 5 gramas, são barquinhas de plástico. Eu tenho também a opção de utilizar esses copinhos. Eu uso sempre um copinho novo, que nunca foi utilizado. Copinho de café, que é mais levinho ainda. E ele cabe uma boa quantidade de meio, né, do composto que eu quero pesar. E uma outra opção muito interessante é o papel manteiga. E aí eu corto o meu papel manteiga do tamanho que eu quero. Se eu quero pesar algo muito pequenininho, então eu corto um pedacinho menor. E se eu quero pesar algo um pouco maior, eu corto um pedaço maior. Eu não costumo utilizar o papel alumínio. Algumas pessoas utilizam o papel alumínio, né? Ele é leve também, ó. E elas utilizam o papel alumínio para pesar os compostos, os ingredientes do meio de cultura. Eu não gosto de utilizar o papel alumínio, por ele ser um metal. Ele pode reagir com algum composto do meio de cultura, seja ele um composto orgânico ou inorgânico. E se a gente tem algum micro-organismo muito sensível, eu não sei o que pode gerar dessa reação, se pode ou não interferir no metabolismo desse micro-organismo. Então, eu evito a utilização do papel alumínio e eu dou sempre preferência ou para o papel manteiga ou para o copinho mesmo de café, que eu acho muito prático e bem interessante utilizar. Ou as nossas barquinhas, né? Eu tenho uma barquinha grande aqui, mas tem um laboratório que tem menores, que também é bem interessante. Então, vamos começar. Eu coloco aqui, então, o nosso copinho. Eu taro a nossa balança. Eu utilizo sempre uma espátula. Olha, eu tenho de vários tamanhos. Vendo? Essa é pequenininha. Então, eu tenho vários tipos de espátula. Então, vocês estão vendo que para esse pote de peptona, é mais interessante eu utilizar uma longa. Então, eu vou adicionando aos poucos até eu conseguir chegar em 5 gramas. Eu sempre mantenho o pote assim e não assim, para não cair coisas do ar dentro dele e não contaminar o meu pote. Ele já está em 4,16, então agora eu começo a ter mais cuidado para adicionar, para eu não passar do peso. 5. Então aqui 5,01 é o que eu falei para vocês lá na lousa, quando a gente pesa.
Pode ficar 5, 501, 502, 500. Então, aqui tá pronto. O que eu faço com a nossa espátula? Então, agora eu tenho duas opções. A primeira, lavar. Então, eu venho aqui com a água destilada e lavo a minha espátula. Lavo, certo. E agora ela tá pronta para ser utilizada de novo. Ou então eu teria que descartar. Mas eu não posso, de forma alguma, utilizar essa espátula que eu usei na pepitona. Eu não posso utilizar ela agora no extrato de carne. Senão eu contamino um pote, eu contamino com o outro ingrediente. Agora, o que eu vou fazer com esse potinho que tem no meu composto? Eu vou colocar aqui, porque é aqui que eu vou fazer a minha mistura. Eu joguei ele aqui. Vocês estão vendo que aqui dentro do meu potinho ainda tem pó? Então, eu vou fazer o quê? Essa é a água do meu meio de cultura, ela já tem um litro. Eu não vou utilizar mais água, já tem 1 litro, que é o correto para o meu meio de cultura. Eu vou pegar a água aqui do meu meio de cultura para lavar esse meu copinho. Assim, eu tiro todo o pó que ficou. E eu retirei todo o pó do meu copinho. E vou pegar um copinho novo para pesar o extrato de carne. Começo de novo, taro a minha balança. O extrato de carne agora eu preciso de 3 gramas. Então, 3 gramas do extrato de carne. Gente, percebam que eu não passei da quantidade, mas imagina que eu tivesse, ao invés de 3, eu pesei 5, ou coloquei uma quantidade muito maior. Eu não posso voltar, mesmo com a mesma espátula, eu não posso tirar então desse pote daqui e voltar para o meu original. Porque eu já tive uma contaminação com o ambiente. Eu já adicionei ele nesse potinho plástico. Então eu não posso voltar ele para o meu pote original. Então se eu passo dessa quantidade, se eu passo de 3 gramas, se eu passo, vou para 5, pesei 5, errei, coloquei muito, então passei demais. Então eu passei, o que eu vou fazer? Você utiliza um frasquinho limpo, novo, e aí você coloca aqui tudo que você passa. Vai depositando aqui, aí você escreve o nome do composto e você guarda. E quando você for fazer o meio de cultura de novo, utiliza desse frasquinho. Não utiliza mais do seu pote, para não ter a contaminação do seu pote original, para manter ele sempre livre de contaminações. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Mais uma vez, aquele processo, né? Eu coloco aqui e lavo o meu copinho. Então, eu vou fazer isso para todo ingrediente que eu for pesar. E sempre um copinho novo, porque agora esse tá molhado. Então, se eu for utilizar ele para pesar, além dele dar diferença, porque ele já tem água, os compostos vão começar a grudar na água, né? Então, sempre um copinho novo e sempre o mesmo processo. Agora que eu já lavei, eu só venho aqui e distribuo o restante da água no meu becker, certo? Agora eu pego uma bagueta
gente vai agitar até que todo o composto do nosso meio de cultura fique solúvel. Para não ter esse trabalho aqui para adiantar o nosso vídeo, não ficar agitando até solubilizar, eu vou colocar ele num agitador magnético. Então, aqui. Esse é o nosso agitador. Para quem não conhece, já é bom para conhecer. Esse aqui é a nossa chapa agitadora. E esse daqui é o nosso agitador magnético. Tem diversos tamanhos. Eu vou usar um maior, né? Porque o nosso becker é grande. Tem laboratório que chama ele de pulguinha, bailarina, peixinho. O nome dele é agitador magnético, porque ele tem, ó, é como um imã. Eu vou ligar e ele vai começar a girar. E aqui eu controlo a velocidade com que ele agita. E agora é só esperar tudo isso daqui solubilizar. Bom, como vocês podem ver, já solubilizou. Vou parar de agitar aqui. Não tem mais nenhum composto sólido. Tudo líquido. Agora, para retirar o nosso agitador, eu uso um imã aqui por fora. Opa. Então, agora, a próxima etapa do nosso meio de cultura, que já está tudo solubilizado, é medir o pH. E o pH desse meio de cultura é de 6,8 a 7. Então, esse é o nosso pHmetro, para quem não conhece. Então, esse é um pHmetro. Ele já foi todo calibrado, então ele já está pronto para medir o pH. Temos também as famosas tirinhas, né, de pH, que são essas daqui. Mas aqui no laboratório nós utilizamos o pHmetro. Então, vou mostrar para vocês que é bem simples. Esse é o nosso eletrodo. Ele fica numa solução que não é água destilada, é uma solução própria para ele, né, de KCl. Então, eu tô lavando ele com água destilada para tirar aquela solução. E para poder secar, eu utilizo sempre um papel bem macio. Que aqui no caso eu vou pegar essa folhinha aqui de lenço. Então, ó, bem macio. E vou colocar aqui na nossa. Então, como vocês podem ver, ó, o pH tá 6,73, 6,75. O pH que a gente precisa é entre 6,8 e 7. Então, eu posso
adicionar uma gota de hidróxido de sódio, que é NaOH, que vai fazer o nosso pH subir. Ou eu posso também deixar o nosso pH assim, com 6,78, mas para mostrar para vocês uma gotinha. Eu vou utilizar a nossa bagueta para homogeneizar a gotinha no nosso meio de cultura. Então, a gente já pode ver que o nosso meio de cultura ficou no pH desejado, que é de 6,8 a 7. Então, ele está em 6,87. Então, esse é o pH correto do nosso meio de cultura. Seis e 89. Tá dentro da nossa faixa. Então, eu guardo agora o nosso eletrodo, lavo, seco ele sem apertar. E volto para nossa solução. Tá. Gente, essa é a maneira correta, então, de medir o pH, e esse daqui é o nosso meio de cultura. Mas eu quero mostrar para vocês, então eu tenho aqui um potinho com o meio de cultura, é o mesmo meio de cultura. Algumas coisas que podem acontecer, porque medir o pH, acertar o pH do meio de cultura, é bem crítico para o crescimento do micro-organismo. E eu vou mostrar para vocês, então, o que é que pode acontecer. Então, vamos lá. Vou simular um exemplo de meio de cultura, para medir o meio de cultura de forma que não vai dar certo. Então, esse é o nosso eletrodo. Eu tenho aqui o pH, né? Vamos imaginar que eu quero ajustar esse meio de cultura para um pH 7,2. Aí eu venho aqui e vou colocar a base. Aí, ao invés de eu colocar gota por gota, eu venho, já, né, eu sou uma pessoa com pressa, já coloco várias gotas. Então, já coloco várias gotas, pra ir logo pra 7,2, porque eu tô com pressa. Ixi, olha só o que aconteceu. Parece que não deu muito certo, né? Foi pra 8,45. Então, agora eu preciso abaixar o pH, porque o pH que eu quero é 7,2. Então, vou usar ácido, vou usar HCl, que é o ácido clorídrico. Então, vou colocar umas gotas aqui de ácido clorídrico pra ajustar esse pH. Mas parece que não foi o suficiente ainda, né? É 7,2 o pH que eu quero, vou colocar tudo isso. E agora baixou muito, agora foi para 5,67. Agora eu preciso colocar mais hidróxido de sódio para subir para 7,2. Olha, quase foi. Acho que agora com uma gota deve conseguir ajustar.
E o pH ficou próximo. 7,18, 7,19. E era para ser 7,2. E aí a gente tem um meio de cultura com pH bem próximo do que a gente queria, por aproximação, 7,18, 7,2. E aí a gente olha o meio de cultura e ele continua com a mesma cor, com o mesmo aspecto. Ele não muda nada do meio de cultura que a gente tem, que é o meio de cultura original, que é aquele outro que a gente preparou. A pergunta é, tem algum problema eu ajustar o pH dessa forma? Subir o pH, baixar o pH, ajustar o pH, sobe e desce. Existe algum problema nesse tipo de ajuste de pH? E aí, a resposta para essa pergunta é bem complicada. Por quê? A reação entre o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e o HCl e o ácido, ele gera, como vocês já devem ter estudado no ensino médio, ele vai gerar sal mais água, que é o sal de cozinha, o NaCl. E aí, esse meio de cultura aqui, ele acaba tendo sal, que o meio de cultura original tinha peptona e extrato de carne, mas esse meio de cultura tem peptona, extrato de carne e sal. Quanto de sal? Eu não sei. O quanto que gerou de sal dessa reação entre ácido e base depende do quanto você passou, quanto de ácido você colocou, quanto de base você colocou. Então é muito complicado dizer pode ou não pode ficar ajustando muitas vezes o pH, passar muito do valor. É muito difícil afirmar categoricamente, porque depende do seu micro-organismo. Ele vai conseguir sobreviver com essa quantidade de sal? Se é um micro-organismo que não tolera sal de forma alguma, com certeza eu já falo para você agora, joga esse meio de cultura fora, porque ele não vai sobreviver, ele não vai crescer. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com fungo é um exemplo clássico. Eu vou fazer um meio de cultura, então eu estou fazendo 1 litro do meio de cultura. E aí eu cultivei um fungo, e aí ele cresceu cor-de-rosa. Lindo, maravilhoso, fui lá, fotografei. Aí eu preciso fazer uma réplica desse experimento, uma réplica verdadeira, onde eu preciso preparar o meio de cultura de novo, onde eu preciso cultivar os esporos novamente, inocular os esporos de novo. E aí quando eu vou preparar de novo o meio de cultura, eu não passei o pH, eu não fiquei subindo, abaixando, eu cravei o pH. Então eu não gerei esse sal. E aí meu fungo cresceu branco. Pode ser que essa concentração de sal mexeu com o metabolismo do seu fungo. E aí alterou a coloração dele. Então muitas coisas podem acontecer com essa história do sal no meio de cultura. Mas para bactérias que não toleram o sal, concentração nenhuma de sal, porque você está mexendo com o equilíbrio osmótico do meio. É muito complicado. Então, subir ou abaixar o pH do meio de cultura é difícil dizer se pode ou não pode, depende do seu experimento. Se você for ter que repetir esse experimento, você vai ter que fazer isso de novo, porque você não vai ter uma réplica verdadeira, você vai fazer isso de novo. Então, o ideal é que não se faça isso. O ideal é que você consiga medir de primeira, é que você não tenha que ficar ajustando ou com a base ou com um ácido, né? Que você não ultrapasse o valor que você deseja. Então essa é uma dica bem valiosa que eu dou para vocês na hora de ajustar o pH, que vai salvar vários experimentos e que eu acho que vocês vão levar para a vida inteira de vocês, de TCC, iniciação, mestrado, doutorado. Bom, agora que o meio de cultura está pronto com o pH certo, agora a gente vai distribuir. Então, nós vamos começar pelas garrafinhas. Lembrem que são 6 garrafinhas. Aqui eu estou fazendo só 2 garrafinhas para agilizar o processo. Elas precisam estar com 2 gramas de agar. Então, enquanto alguém da equipe vai fazendo o meio de cultura, alguém já pode estar pesando o agar e colocando o agar nas 6 garrafinhas, mais
o Becker, que também vai 100 ml do caldo, então precisa de 2 gramas de agar. Uma provetinha de 100 ml. Então agora eu vou medir 100 ml e distribuir. Para eu saber que tá certo, eu sempre levo na altura dos meus olhos para poder enxergar o menisco. Então, na altura dos meus olhos tem 100 ml. Então, é só vir aqui e distribuir. Então, eu vou fazer isso com todas as 6 garrafinhas e com o Becker. Se passar dos 100 ml, é só devolver para cá. Então, olha só, passou um pouquinho dos 100 ml, eu devolvo um pouquinho até 100 ml. Deu certinho 100 ml. Agora eu vou colocar aqui no nosso Becker. Eu vou começar falando para vocês do nosso Becker. Então eu preciso aqui de uma bagueta. Vou agitar o nosso agar. Vocês estão vendo que o meio de cultura ficou diferente da cor dele. Compara a cor dos dois. Né? Ele ficou mais escuro. Esse daqui é mais translúcido. Esse não. Vocês conseguem observar essas pelotinhas que tem aqui no meio? Essas pelotinhas aqui no vidro, essas pelotinhas é o agar. O agar, ele é pegajoso, ele é grudento. Esse é um dos motivos que nós não acertamos o pH com o agar, porque ele gruda no eletrodo. Então, a gente não acerta o pH com agar, viu? Nós acertamos o pH do caldo, nós não acertamos o pH com agar. Lembra que eu falei na primeira tomada, nos primeiros vídeos, o agar não altera o pH do meio de cultura. Então agora eu vou levar o nosso Becker para ferver até que eu não observe mais essas pelotinhas aqui no vidro. Até que ele volte a ficar translúcido, que ele volte para essa cor aqui. Então, eu tenho aqui o meu tripé e minha tela de amianto. Eu vou colocar o meu Becker aqui. E eu vou deixar ele aí até começar a ferver e ele voltar a ficar translúcido. Então, um aluno precisa ficar aqui observando e de vez em quando mexendo. Enquanto isso, com o restante do caldo que sobrou, depois que a gente já fez a distribuição dos 6 potinhos, com o restante, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma pipeta, vou pegar um pump, porque eu não vou colocar a boca, eu encaixo. Isso daqui serve, ó. Eu aperto aqui para subir o líquido e aqui para dispensar. Ou aqui para dispensar.
Então, eu venho aqui, coloco 8 ml do meu caldo aqui. E faço isso em todos os tubinhos. Até completar os 38 tubinhos, certo? Então depois eu volto com o nosso becker com o agar já dissolvido. Então, eu retirei o becker. Ó, vocês podem ver que ele já voltou a ficar translúcido. Esse daqui é a cor do meio com o agar. Já tá bem diferente, né? E esse é o meio, o caldo, né? Sem agar. Então, ele já tá mais próximo do caldo do que quando a gente tem o agar. Mas lembrando que esse daqui é o agar que foi pro bico de Bunsen, foi pro fogo. Então, agora o que a gente precisa fazer? Distribuir nos tubinhos que nós vamos fazer os nossos slantes. Aqui a gente precisa ser um pouco rápido para ele não solidificar. Então a gente precisa, como tá lá na lousa, né? Depois eu coloco para vocês. A gente vai fazer para a camada alta. São 8 ml. E ele solidifica assim em pé. E para os tubinhos inclinados, para o nosso slant, a gente coloca 5 ml, depois a gente tomba, vou colocar aqui, e ele forma essa... Ele vai formar... Aqui. Mas agora tudo vai para autoclave. Isso vai ser depois de autoclavar. Agora a gente vai esterilizar. Então a gente vai distribuir nos nossos tubinhos. Então a gente vai fazer a distribuição de acordo com o que está na apostila. Até acabar em 100 ml. Bom, eu vou... Isso daqui foi só um exemplo, vou parar aqui. E agora que imaginei eu distribuir tudo, né? Imagina que eu tenho meus 38 tubinhos de caldo, esses tubinhos aqui de agar, né? Que vão ser os meus tubos inclinados e os meus tubos de camada alta. E esses daqui que vão virar placa de Petri depois de autoclavar. Como que eu vou embrulhar para autoclavar? Primeiro de tudo, eu preciso colocar o tampão. Então, nós vamos usar tampão de algodão. Então, eu vou colocar o tampão em todos os nossos tubinhos. Então, eu coloco o tampão em todos eles. Então, esse foi o primeiro passo. Eu coloquei o tampão. E agora eu vou embrulhar para levar para o autoclave. Tá? Então, eu tenho duas formas para embrulhar. A primeira forma é com elástico.
Então, vamos fazer primeiro as garrafinhas. Eu tenho um papel, eu coloco o papel aqui, é um papel pardo, e coloco o meu elástico aqui. E tá pronto. Ele ficou preparado já para ir para o autoclave. A outra forma é com a fita crepe. Eu posso embrulhar ele com a fita crepe. Vou pegar a fita crepe. Aqui. Então, eu tenho um pedaço de papel. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou embrulhar ele assim. Sem apertar, porque qual o problema dessa forma? Eu não posso apertar o tampão para ele não cair aqui dentro. Então, quando eu for embrulhar assim, eu tenho que tomar cuidado para não apertar. Então, se eu fizer isso daqui e apertar para o meu tampão ir lá dentro. Então, essa forma é para quem tem medo de não apertar o tampão e ele não cair lá dentro. Então, eu tô só fazendo uma casinha aqui, porque o intuito de colocar o papel aqui é proteger o meu tampão da autoclave, do vapor úmido da autoclave, para ele não umedecer na autoclave, mas permitir a troca de vapor, permitir que o vapor consiga entrar aqui e consiga esterilizar o meu meio de costura. Então, eu uso aqui a minha fita crepe e prendo. E é importante também, vou anotar. Então, eu vou anotar aqui com uma caneta qual é o meu meio de costura. Esse meio de costura é sólido, então ele é o agar nutritivo. Eu vou colocar um AN de agar nutritivo. AN. Então, a mesma coisa eu faço para esse, quem quiser utilizar, eu posso colocar aqui no canto, AN. Coloquem também a equipe de vocês, um M, ou um tarde, manhã, tarde. Coloquem a equipe de vocês, né, o grupo de vocês. E tá pronto as garrafinhas. Então, as garrafinhas serão embrulhadas dessa forma. E os tubinhos? Como que eu vou fazer com os tubinhos? Bom, os tubinhos, eles precisam de um suporte, que é esse daqui, ó. Então, eu vou fornecer um suporte e vocês vão separar o que é caldo e o que é agar. Então, esses daqui são com agar. E os tubinhos é da mesma forma. Eu posso utilizar o papel e colocar aqui por cima e colocar um elástico sem apertar o meu tampão. Ou eu posso fechar e fazer uma casinha com eles. E dessa forma eu não aperto o meu tampão. Então, eu já vou deixar aqui cortada a fita crepe. Então, eu vou fazer uma casinha aqui com eles. Eu fecho primeiro aqui, na lateral, e depois em cima. Coloco uma fita crepe. Bem, uma deu. Esse daqui era o do nosso becker com agar. Então, é agar nutritivo, AN. E a nossa equipe, um manhã ou um tarde. E no caso desse daqui, que é o nosso caldo, é da mesma forma.
mas o que eu vou escrever na nossa etiqueta? Eu vou escrever caldo nutritivo. Ou nutriente. CN. CN. Um M, um T. Então, a diferença da nomenclatura do meio de cultura é A para sólido, de agar, e C para caldo, que são os líquidos. E agora a gente leva tudo isso daqui para a autoclave para esterilizar. Então essa é a autoclave. Eu já deixei ela aquecendo enquanto eu preparava o meio de cultura. Então esse é o vapor que vocês veem saindo, né? Que é o calor úmido, é como ela esteriliza. Mas vocês vão ter um vídeo só mostrando como utiliza. Mas eu vou colocar os frasquinhos para esterilizar. Fechar. E agora é só seguir o ciclo de esterilização do autoclave, que vocês vão aprender mais adiante na próxima aula. E depois, quando o autoclave terminar, eu vou distribuir esse meio de cultura nas placas de Petri, que também já estão esterilizadas. Então, vou mostrar para vocês e assim vai estar pronto o nosso meio de cultura, os nossos tubos e as nossas placas. Saiu do autoclave, né? Já trouxe aqui para a bancada. Então, vocês podem ver que o agar foi todo solubilizado, né? Então, qual é a próxima etapa? Para os tubinhos aqui que estão escrito agar, eu vou abrir. Então, para aqueles, se tiver quente, para aqueles que forem a camada alta, eu vou colocar numa estante para deixar solidificar em pé. E para os que tiver menor volume, eu vou inclinar para deixar ele solidificar inclinado. E agora é só esperar os meus tubinhos solidificar. E para as garrafinhas, eu preciso então plaquear, que é distribuir na placa de Petri. Eu já tinha limpado a bancada previamente com álcool, mas eu vou limpar novamente. Então, limpem bem a bancada antes de fazer isso, antes de plaquear. Eu vou limpar mais uma vez para garantir que eu não vou contaminar as nossas placas, os nossos meios de cultura. Então, essas são as nossas placas, tá? Elas podem vir para vocês tanto embrulhadinhas, como estão aqui, como assim, sem embrulhar. Elas estão estéreis das duas formas, portanto, não vão abrir a placa de Petri. Não abram, porque elas estão esterilizadas. Vocês só vão abrir a placa para distribuir o meio de cultura no momento certo. Depois, fecha a placa novamente. Vou acender a chama. Regular. Então, vou
utilizar essa daqui, né, que já tá aberta. Eu vou fazer sempre a chama e a placa. Por quê? Eu tenho uma proteção quando eu for falar de não vir gotículas. Então, tudo que eu falar, ela vai passar pela chama primeiro, para depois contaminar o meu meio. Nesse momento, o ideal é que a gente não fale, não converse com o colega do lado, que o colega do lado não venha aqui por cima para tentar ver o que está acontecendo, para não contaminar mesmo o nosso meio de cultura. Então, que a gente tenha paciência, tranquilidade, movimentos leves e sempre mantenha você, a chama e a placa. Então, vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer, né? Como que eu faço. Eu sempre gosto de lembrar que eu sou canhota, então para quem é destro, sempre do outro lado, né? Mas eu sou canhota, então eu trabalho do lado esquerdo. Eu vou primeiramente tirar o nosso papel pardo. Então agora eu tenho a nossa garrafinha com o nosso tampão. A nossa garrafinha tá quente porque ela saiu do autoclave, então eu preciso segurar ela dessa forma que eu fiz com o pano. Eu consigo segurar a garrafinha forte e eu consigo ter esse movimento e eu não me queimo. Então, o que eu vou fazer? Ó, com essa outra mão, eu vou usar o dedo aqui, ó. Posso usar o dedinho, porque eu vou ter isso daqui livre. Eu não vou colocar o tampão na bancada, porque se acontecer algum acidente que eu precisar parar de plaquear, eu consigo voltar o tampão para a garrafa. Então, eu retiro, sempre próximo à chama. Retirei o tampão, flambei. Não vou encostar o tampão. Abro. Vou distribuir. Fecho. Flambo. E aí eu vou pegar outra placa. Posso fechar. Parar. Respirar, me acalmar. Posso pegar a placa aqui com a mão, colocar em cima do montinho, porque eu não encostei o tampão em lugar nenhum. Se eu colocar esse tampão na bancada, eu não posso mais fazer isso, não posso devolver ele para cá. Então essa é a vantagem de eu pegar o tampão assim, com o dedinho. Então vamos de novo. Toda vez que eu abro, eu flambo, distribuo, flambo, fecho. Pego outra placa, pego com o dedinho, flambo, distribuo, flambo, fecho. Pego outra placa, é a última, então vou colocar tudo que sobrou, flambo, e fecho. Acabou. Esse é o meu montinho de 5 placas para 100 ml de meio de cultura. Muito devagar, muito, mas muito mesmo. Vocês podem empurrar o montinho muito devagar.
devagar. Se esse meio de cultura líquido fizer isso daqui, encostar na tampa, você já corre o risco de contaminar. Então, se eu der um empurrão e acontecer isso, vocês já contaminaram. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Filma aqui. Se eu fizer isso daqui, olha só o que aconteceu, viu? Esse vai e vem do meio. Então, eu fui rápido, ó. Isso tá errado. Isso já é contaminação. Com certeza, essa placa vai ser contaminada. É questão de tempo para ela estar contaminada. Então, ó, muito devagar eu posso empurrando bem devagarzinho para eu já preparar o outro montinho de placa para poder distribuir a minha outra garrafinha. Então é isso, gente. Vocês vão fazer isso com todas as 6 garrafinhas. Então cada aluno vai plaquear a sua garrafinha e acabou a aula.